Muito obrigado, professora. Professor Gabriel. Bom, boa tarde. Tá bom o som? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor João Vicente pelo convite, ao ILEA. Eu gosto muito dessa casa, né? Eu fiz mestrado e doutorado aqui. Tinha uma época que eu estava 2 tardes de semana no Nerinte, aqui que era nesse prédio também. 2 tardes de semana no Nerinte, o grupo do professor Paulo Vicentini, um dos grupos do professor Paulo. Então, fazia tempo que eu não voltava a esse auditório, e aqui foi bastante feliz de estar aqui de volta. Agradecer aos colegas, né? Aprendi muito quanto a Rússia antiga e sobretudo a invasão de Paris, que nos pegou de surpresa, e a literatura russa. E agora, quando eu vi a capa do livro do Tchekov, eu vi, agora associei a pessoa aos livros que a gente tem, Denise Salles. Justamente, estou a tradutora dos livros que a gente compra. Não, impressionante, é a primeira vez que eu conheço uma tradutora das coisas que eu leio, é bacana. Impressionante. Só um detalhe. Pode reclamar, não teria a mínima capacidade. Lembrei do Boris Schneiderman, ele lutou na Força Expedicionária Brasileira. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente dá aula de política externa brasileira, a gente passa uns documentários sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, e Boris sempre tem uma palavra muito... E ele é engraçado porque ele era muito humanista, né? Então, enquanto outros militares têm a visão do combate tal, e veio o conflito e tal, ele tem a visão da dimensão de matar um homem, a dimensão das pessoas que corriam nos campos, ele tinha que atirar com o avião, uma dimensão super preocupada com outros fatores, muito além da questão militar, que os seus colegas realmente trazem. Muito interessante os relatos do Schneiderman sobre... Depois sobre o Partido Comunista do Brasil, foi um cara bem importante aqui. Né? Bom... o que me cabe falar hoje um pouco para vocês é... não vou falar da Federação Russa como um todo, sem política, economia interna, mas falar mais da política externa da Federação Russa deste século XXI. Né? E, sobretudo, a partir de uma perspectiva mais geopolítica, assim, recursos de poder, coisas desse gênero, assim, não tanto... Nós tivemos, né, uma perspectiva histórica, sociológica, antropológica, uma perspectiva cultural, agora vai entrar, né, o pessoal mais faca na bota da ciência política, que vem falar de poder, né, discutir as coisas de poder de relações internacionais. Bom, eu queria só... eu passo esse negócio, né, eu não estou acostumado a passar essa tecnologia. Pessoal, primeiro, queria começar... mas mostrando como a Rússia hoje é tratada na mídia ocidental em geral. Né? Eu escolhi trazer os memes porque eu tenho acompanhado muitos alunos do RI, e os alunos do RI, eles adoram memes. Inclusive, tem projetos que a gente faz, eles ajudam a fazer palestras e tal, e eles me convenceram que dava para fazer uma palestra só sobre memes. Ok, né? Vamos se dar, eles me convenceram a montaram uma palestra toda sobre memes. Ficou bem interessante, né? A minha geração não é tanto a geração dos memes, a gente tinha charge de jornal, a gente, né, era um negócio que gostava de charges e tal, Mafalda, essas coisas assim, tirinhas, né? Agora, né, as gerações mais novas têm a questão dos memes. E o Putin é um dos caras que se presta muito a esse tipo de gozação. Né? Primeiro porque ele tem a sua própria autoimagem muito construída, com aquelas fotos do Putin cavalgando, aquilo ele que tira, né? Aquilo não é meme, ele tinha uma base, ele concede, né? Então a gente tem o Putin sem camisa fazendo tudo que vocês podem imaginar, inclusive montando os dragões da Daenerys Targaryen, de vez em quando vê o Putin montando em dragão também. Mas, né, para além dessas questões mais, né, pitorescas, nós temos assim, por que isso acontece? Lógico, por quê? Por que fazer tantos memes com o Putin? Não só porque ele tira fotos que podem servir de base mais facilmente para isso, não é tão somente isso. Né? A nossa descrição aqui do nosso presidente Temer, né, o César Simão fala do mordomo de vampiro, espetaria muitos memes também, só que não tem tantos, na imprensa ocidental a gente não tem memes do Temer, né? Não existe, fora nós aqui ninguém faz memes do Temer. A lógica é um pouco assim, por que então isso? Né? Vocês podem ver o último quadro ali que tem em cima e embaixo, não é um meme, é uma cena do House of Cards, não lembro qual temporada, terceira, acho que é a terceira, que eles criaram um personagem que é o Viktor Petrov,
que é Vladimir Putin, né, para os mais, né, que ele é parecido com Putin, ele se porta como Putin, ele fala como Putin, só que deve ter uns 20 centímetros a mais que o Putin. Acho que eles não acharam um cara baixinho que nem o Putin com a mesma cara dele, então botaram um cara mais alto, mas ele é basicamente o Putin. E todas as críticas, tudo que o personagem faz ao longo da série, dos capítulos, dos episódios que ele participa da série, são mais ou menos críticas que os Estados Unidos tradicionalmente fazem ao que supostamente o Putin faz, tanto na Rússia quanto no sistema internacional. Ou seja, e por que volta? Por que voltar essas coisas relacionadas ao Putin, à Rússia? Há uma tradição bastante comum entre as potências europeias em geral, né, e de demonizar inimigos e diminuir inimigos através de manifestações culturais várias. Isso é bastante comum. Começou lá na... primeiro, por que se faz isso? Tem duas vantagens com isso. Primeiro, tu desqualifica o teu inimigo, o que faz com que tu te sinta superior e acaba tentando fazer com que o outro se sinta inferior. E a segunda, tu legitima políticas que tu adota. Eu vou legitimar uma política que eu adoto com um determinado povo, porque eles são inferiores, porque eles são aquilo, porque eles são retrógrados, porque eles são bárbaros, porque eles são uma série de coisas maléficas que, diferentes de mim, que sou a parte boa, reúno as qualidades do processo todo. Bom, começou lá com o orientalismo, os europeus começaram o primeiro contato com os orientalismos, lá, né, então nós tem uma plateia que é um grande pesquisador de orientalismo, Eduardo Said, nosso digníssimo Guilherme Borges Almeida, e começa com imagens pictórias, né, relatos de viagem, algumas coisas científicas e imagens, pinturas sobre o que viria a ser o Oriente, ou a Índia, ou sobretudo o que é a Península Arábica, os países do Oriente Médio. Bom, claro, por que isso? Não adiantava fazer muita literatura que as pessoas não liam mesmo, então faz quadros que, né, imagéticos sempre é mais fácil de se convencer as pessoas. Naquela época, quando o analfabetismo imperava, era muito mais alto que aqui. Posteriormente, isso continua, né, os Estados Unidos eles assumem essa, digamos, britânicos e franceses passam a tocha pega pelos Estados Unidos para ser a potência ocidental do mundo e, obviamente, corte cultural totalmente europeu, porque o que tinha de índio lá eles mataram todos, não sobrou nada. Então, assim, totalmente uma matriz de pensamento cultural europeu que continua o mesmo procedimento. E eles levam isso a outra escala. Eles levam isso a uma escala posterior, sobretudo por causa da comunicação de massa, né? Que os Estados Unidos, enquanto eles ascendem à potência global, ao mesmo tempo está surgindo a comunicação de massa. Rádio, primeiro jornal, né, que as pessoas começam a ser alfabetizadas, jornal, depois rádio, depois televisão, e o que os Estados Unidos utilizaram muito, cinema. Né? E depois o cinema, e agora, né, como as pessoas... Esses dias eu vi um diálogo, era fantástico. Eu não consigo ficar 2 horas vendo um filme, meu Deus do céu, em que ponto as pessoas não querem ficar 2 horas vendo um filme. Então começa a ver série de TV, que tem 40 minutos e tal, agora eu estou acordado, vou ver mais um e tal. Mas volta para a televisão. Então a televisão volta a ser um elemento de propaganda. Na época da Guerra Fria, isso aqui era a imagem da Rússia que se passava. Você tem 8 filmes, não são, pessoal, não é qualidade, é mensagem passada. Professor lá, imagina, a professora Isabel fala do coração do Potemkin e vem o Gabriel retardado bota em Rock 4. Como assim? Não, tem o Schwarzenegger, é uma imagem que tem o Schwarzenegger, o Patrick Swayze e o Stallone na mesma imagem. Isso é assustador do ponto de vista cinematográfico. Mas... é assim que imagens se passavam, é assim que a imagem dos russos foi sendo construída ao longo do século XX para pessoas que, obviamente, cada vez menos liam Tolstói, Dostoiévski, Gogol, essas coisas todas, cada vez menos viam cinema soviético, né, Eisenstein e os demais, e, né, não via sequer no Velho Wagner, mas já no filme mudo lá, né, com legenda. E, bom, então ia se perdendo isso. Então se passa a utilizar largamente esse processo de propaganda, e os Estados Unidos levam isso a um novo patamar. E isso continua. Hoje, né, com os serviços de streaming, internet, né, com as séries, Netflix, e retoma. A Rússia retomou, impressionante como tem filme falando mal de russo de novo, produzido nos Estados Unidos. Inclusive eles retomaram até a Guerra Fria, aquele Ponte dos Espiões com o Tom Hanks, eles retomam até a Guerra Fria, né, para quem não consegue fazer a conexão que Rússia é a União Soviética, a gente faz um filme da União Soviética para mostrar que é a mesma coisa. E além dos inimigos, como fazer isso? Né? Quem são os alvos preferenciais? Tem 2 tipos de alvos preferenciais. São aqueles tradicionais,
que representam um perigo de larga escala para os Estados Unidos, ou seja, aqueles que realmente podem entrar em algum tipo de, não digo combate direto, mas assim, uma disputa por poder internacional de verdade, e os inimigos conjunturais, que em determinado momento, né, precisa-se que as pessoas sejam demonizadas, rebaixadas, etc., que no caso a gente vê muito claramente com os árabes e islâmicos no pós-11 de setembro. Um monte de hora mais escura, que é um absurdo, hora mais escura junto com a legítima tortura. O país que é o defensor de democracia e direitos humanos no mundo faz um filme inteiro para justificar que a tortura em alguns lugares, ok, desde que extrai informações úteis, ela pode acontecer. É um completo absurdo isso. Né? E aquela série 24 Horas também gira toda ela em torno disso. Né? Toda ela para legitimar os atos patrióticos do governo do Bush filho. Bom, George W. Bush, né, formalmente falando. Então, isso é uma estratégia muito adotada, recorrente, e a Rússia ela é retomada nesse processo. E aí, de novo, por que a Rússia? Agora eu vou entrar mais na Rússia, parar de falar dessas questões de projeção cultural. Por que a Rússia? Por que ela continua na berlinda? Primeiro, eu vou trabalhar um pouco com vocês recursos que a Federação Russa possui. E depois os recursos, o que ela está fazendo que incomoda tanto os Estados Unidos. Primeiro, a professora Isabel falou, na área 17 milhões de quilômetros quadrados, da monstruosidade que isso, eles têm 9 fusos horários. Se tu acordar na ponta, naquele mapinha, né, que a professora Isabel mostrou, se tu acordar numa ponta da Rússia, eu acordei 7 da manhã daqui, lá são 9 horas adiante, lá são 4 da tarde, não, 9 mais 7 mais 9 é 16, 4 da tarde, eu sou péssimo nisso. São 4 da tarde. Eu sempre tenho que pegar um país básico, 9, 7, que tem meio-dia, me complica a vida. Imagina a loucura que isso. A vida toda aconteceu na outra ponta do país quando tu está acordando. Maluco, né? O segundo maior país do mundo é o Canadá. São 9 milhões de quilômetros quadrados. É quase metade. Né? Bom, e uma densidade, e isso é um problema para a Rússia, de pouca gente. São 8 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é muito pouco. Mais baixo que isso, só o Canadá. Que aí o Canadá são 13, alguma coisa. O Canadá são 50 milhões de pessoas, só muito pouco. Isso faz com que a Rússia tenha um problema. Ela tem um território gigantesco e não tem gente para ocupar esse território gigantesco. Claro, na Sibéria, né, o Stalin até conseguia fazer o pessoal ir morar lá. Não era muito democrático, mas o pessoal ia. Agora é difícil de fazer o pessoal ir morar lá assim, de uma forma espontânea. Né? Mas é difícil. As pessoas morarem no leste da Rússia é muito inóspito. Tá? E eles têm... Isso é uma preocupação constante. Muito constante. Vamos pegar o Morgenthau lá, da relação de RI pura, o realismo clássico, que não é uma grande potência sem uma grande população. A Rússia tem uma grande população. Uma grande população é um país muito gigante. Por exemplo, eles têm uma política de fazer nascer russinhos. Então, as pessoas que têm, famílias que têm russinhos e russinhas ganham medalhas. Elas tiram foto com Putin quando tem mais de 2 filhos. De tão raro que os caras não procriam mesmo. E eles estão nessa batalha já faz tempo. Né? Eles subiram ali, a última vez que eu tinha atualizado isso, estava em 143 mil habitantes. Ano passado eles cresceram 600 mil pessoas. Isso é muito significativo para eles. Porque eles têm um padrão de reprodução europeu. O país que menos reproduz na Europa é a Ucrânia. A Ucrânia não se reproduz por nada. E depois é a Rússia, o segundo que quase não se reproduz. Até porque as noivas ucranianas são vendidas no mundo inteiro. Né? É difícil reproduzir, que não fica quase ninguém lá praticamente. Né? Bom, ainda na volta aqui, então, do ponto de vista econômico, a Rússia teve um PIB em 2016, aí dado do Banco Mundial, 1,2 trilhões de pessoas. Aliás, trilhões de dólares. Não é muita coisa. A Rússia saiu da lista das 10 mais. Isso por quê? Porque o petróleo está com preço baixo. A economia da Rússia gira muito em torno de como está o preço do petróleo no mundo. E então isso, a Rússia caiu. Caiu, né? Uma série de ações, inclusive patrocinadas pelos Estados Unidos com a ajuda da Arábia Saudita, fez baixar o preço do petróleo mundial e isso atingiu a economia russa um pouco de cheio em determinado momento. Mas ainda assim é uma economia relevante. Tanto é uma economia relevante que nós estamos aqui falando de Rússia junto com os outros países de BRICS, porque ela era uma economia muito promissora quando foi escrito lá o famoso artigo do Jim O'Neill na Goldman Sachs. Reserva de petróleo, e aqui vem onde a Rússia é mais poderosa em termos de recursos. Ela é a 6ª maior reserva de petróleo do mundo, né? Para além Venezuela, Arábia Saudita, ela tem muito petróleo. Tá? Venezuela principal, né? A gente começa a dar conta porque o pessoal quer derrubar tanto Maduro e tal, porque tem tanta implicância com Maduro. Depois, e é a 3ª maior produtora.
Isso da produção oscila. Às vezes a Arábia Saudita produz menos, os Estados Unidos manda a Arábia Saudita produzir mais para baixar o preço, a Arábia Saudita produz mais, os Estados Unidos manda a Arábia Saudita produzir menos para o preço subir, daí a Arábia Saudita produz menos. Mas sempre fica assim, Estados Unidos e Rússia produzem no máximo que eles podem, a Arábia Saudita oscila. No caso, ano passado, como a ideia era baixar o preço do petróleo mundial, a Arábia Saudita produziu um monte. Então a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo. Em termos, e aqui tem o gap de exportação que a Rússia tem de petróleo. Tudo aquilo ela pode exportar de petróleo. Tá? Essa informação são úteis para daqui a pouco. Tá? Em termos de gás natural, desconfigurou ali, mas em termos de gás natural, a Rússia é a segunda maior reserva mundial. Gás natural é uma coisa impressionante, né? A segunda energia dos hidrocarbonetos mais utilizada, e se vocês vão pegar os 4 primeiros países ali, eles sozinhos têm 58% do gás natural do mundo. 4 países. Isso, né, exemplo máximo, quase máximo de recurso natural mal distribuído ao redor do globo. São 4 países que detêm quase tudo. E 2, vocês vão juntar ali, junto ao Turcomenistão também era a União Soviética, né? O Turcomenistão era a União Soviética junto. A União Soviética sozinha até 26%, se estivesse mantido, teria 26%, fora Cazaquistão, os outros que têm um pouco menos. Tá? E, de novo, produção. Aí, em segundo lugar, os Estados Unidos em primeiro. Os Estados Unidos é sempre primeiro, porque eles produzem energia, porque eles consomem uma energia absurda, então eles produzem energia de uma forma completamente enlouquecedora, até porque tem a tecnologia mais avançada para isso. Produzem muita energia, por isso que eles estão sempre na frente, apesar de não ter as maiores reservas em nada. Tá? Mas isso é algo que a Rússia pode utilizar em determinado momento, e vai utilizar. Outra questão, poder militar. Não sou especialista em poder militar, não é muito a minha praia. Sei que na URGS são muito especialistas em segurança, não é muito a minha onda. Mas, assim, ainda que não seja, dados mais básicos. A Rússia é o único país que ombreia nuclearmente com os Estados Unidos. Podem destruir o mundo várias vezes se quiserem, assim, mas é o país que é o risco nuclear dos Estados Unidos efetivo, não é a Coreia do Norte, é a Rússia. Tá? E o segundo maior exportador de armas do mundo. Não é o que mais gasta. Fica muito ruim para vocês verem ali, é difícil achar a Rússia, mas a Rússia é o 4º maior orçamento militar do mundo. Tá? Os Estados Unidos é 36% sozinho, os Estados Unidos é mais de 1/3 do mundo, uma coisa completamente, né, ensandecida. Depois a China, na ordem China, Arábia Saudita, no seu projeto de ser potência regional do Oriente Médio, e depois a Rússia em 4º lugar. Mas vende muito armamento. A Rússia vende muito armamento, o que é muito importante, porque quanto mais armamento tu vende, mais entra capital, mais entrando capital, mais tu pode ter dinheiro para investir em tecnologia de armamento, e aí é um ciclo, para quem trabalha nesse mercado, um ciclo virtuoso, né, de venda, tecnologia, que mais ou menos o Brasil quase entrou ali com a Embraer, quando a gente vendeu o Super Tucano, né, antes a gente passar por esse processo de desindustrialização do país. A gente estava, o Super Tucano está um pouco essa lógica, né? Cada vez tinha mais tecnologia, o Super Tucano ia ficando e vendendo, né? A nossa Embraer estava um pouco esse processo bem interessante também. Então a Rússia né, veio crescendo isso nos últimos anos, ou seja, também tem poder militar. Claro que não parelha com o poder militar dos Estados Unidos, de forma alguma, não tem nem gente para isso, né? Tem gente mesmo, né? Russos para morrer em guerra. Mas é um poder militar ainda que remanesce da época da Guerra Fria, apesar também de não ser o grande exército vermelho dos anos 30, 40. Tá? Vamos botar um pouco em perspectiva. Mas assim, o que tem para assustar os Estados Unidos no mundo, em termos militar, é Rússia e China. É o que dá para fazer um certo medinho nos Estados Unidos. O resto, né, não começa nenhum... Não pega nem o Arizona. Aqui a gente vai pegar um pouco depois. Aqui esse é um ponto, um recurso geográfico. Assim, a gente desqualifica um pouco a geografia, a gente tenta, não desqualifica, mas a gente não leva muito em consideração. A Rússia ela é uma potência eurasiana, porque ela está nos 2 continentes. Ela é o maior país da Ásia e é o maior país da Europa ao mesmo tempo. Se a gente considerar só a parte europeia dela, é o maior país da Europa, só a parte asiática é o maior país da Ásia. Ela é gigantesca e ela pode fazer essa ligação terrestre entre as pontas do território da Eurásia, o que é muito importante para ela e vai ser um instrumento de política externa em determinado momento. Ou seja, um país muito bem localizado geograficamente, tá? Estratégica e geograficamente. Dito isso, assume nosso querido Vladimir Putin em 2000 como presidente da Rússia. Né? O professor Fabiano Milnichuk, que vai falar para vocês um pouco da eleição do Putin, esse processo todo.
Mas eu vou, então, focar mais no que o Putin tem como meta. A meta principal do Putin, quando assumiu a presidência, era a Rússia retomar o papel de grande potência no sistema internacional após os complicados anos 90 do nosso digníssimo Boris Yeltsin, carinhosamente conhecido como o Bêbado. Então, assim, a ideia era retomar um momento de grande potência da Rússia que havia sido perdido. A Rússia é um país pouco respeitado naquela época, nos anos 1990, e, sobretudo, era visto como um parceiro menor por quem lhe importa, que era Estados Unidos e a União Europeia, liga-se a Alemanha, etc, etc, etc. Bom, então, o objetivo principal do Putin é esse, é retomar um posto de grande potência no sistema internacional, sabendo que não tem mais como ser superpotência, não tem mais como reviver a União Soviética, nem do ponto de vista fático, nem do ponto de vista material, de ter recursos, e nem do ponto de vista de conseguir retomar todo aquele contexto de Guerra Fria. É muito difícil, não tem, mas como e a Rússia tem consciência disso. Bom, a partir disso, passa a ter umas metas gerais, estratégias gerais para atingir aquela meta principal. A primeira é defender a multipolaridade no sistema internacional. Multipolaridade, para quem não está acostumado com a linguagem, nossos jargões de relações internacionais, é a ideia de ter mais de 2 polos de poder, como faróis no sistema internacional, ou seja, polos que mais ou menos guiam e fazem agenda e dão o norte da política internacional como um todo. Ali, só para na época da Guerra Fria era bipolar, a União Soviética e Estados Unidos. Antes era um monte de europeu, a gente chamava de multipolaridade, tinha um monte de país europeu, apesar da Inglaterra ser mais poderosa que os outros vis-a-vis. Bom, e aí vem um pouco a ideia de BRICS também, essa ideia de multipolaridade. Por que a Rússia defende a multipolaridade? Porque ela sabe que ela não pode ser unipolar e sabe que também dificilmente vai ser bipolar. Então, melhor ser um entre 3, 4 do que nada de 1 ou nada de 2. Então, melhor ser um do pessoal que vai dividir mais ou menos o poder. Então, passa a ser uma defesa em documentos oficiais da Rússia, todos os documentos, todos os conselhos de política externa da Rússia que lança de tempos em tempos, sempre defesa da multipolaridade. E passa a ser um discurso, inclusive, coletivo dos BRICS, das declarações que os BRICS fazem quando se reúnem anualmente. Bom, segundo ponto, o eurasianismo. Aí tem 2 noções de eurasianismo. Tá? A primeira noção de eurasianismo é aquela do Alexander Dugin, aquele filósofo russo meio assim, que é uma coisa meio racial, assim, eurasianismo, nós somos eurasianos, nós somos superiores aos demais, vamos reviver o império. Tal. É uma coisa meio, nós somos uma raça superior. Então a gente descarta esse eurasianismo e vão trabalhar com o eurasianismo que o Putin trabalha, que é o eurasianismo já que eu estou nos 2 continentes, e ali não dá para ver porque o Gênio conseguiu botar um negócio bem na cara da águia, mas a águia russa, aquela bizantina, ela tem a cabeça olhando para os 2 lados. Ou seja, focar em 2 vetores de política externa, que é exatamente o que a Rússia passa a fazer com o Putin. Ou seja, eu vou continuar uma relação boa com os europeus, e aí, de novo, o outro da Rússia, do ponto de vista assim, de construtivismo de relações internacionais, o outro significante da Rússia é a Europa, sobretudo a Alemanha, assim, é aquele farol, assim, quem queremos ser e como nos devemos comportar sempre é a Europa, mas, assim, não vou descuidar do outro lado, não vou descuidar do lado oriental, porque, afinal de contas, eu tenho, como a professora Isabel falou, 200 nacionalidades, e o russo pode ser um monte de coisa. É só ver a Olimpíada, como é russo. Atleta feminina, tudo meio parecido. Mas aí os caras têm os pequenininhos que fazem ginástica, que são os caras de 1,60 m, até aqueles monstros de 2 metros que tem cara de asiático, que são aquele pessoal do norte do Cáucaso, ali perto do Turcomenistão, que são os asiáticos grandões, assim, e fortes, que ganham tudo que é luta greco-romana, que os caras são uns monstros. Então, assim, a Rússia pode ser tudo também, tipo nós, Brasil. Tem um monte de configurações étnicas lá dentro, então, é bem interessante. Mas, bom, então, focar nos 2 lados e aproveitar essa posição russa. O terceiro é um pragmatismo, que é uma postura de grande potência. Acabar com essa ideologia de Guerra Fria e tal, de comunismo, não. E pragmatismo total. A Rússia negocia com quem for útil para a Rússia para atingir seus interesses. Não importa se é ditador, não importa se é democracia, a Rússia sequer faz questão que o país seja uma coisa ou outra. Ela negocia com quem for do seu interesse. Tá. Claro que, Gabriel, mas os Estados Unidos também fazem. Sim, os Estados Unidos fazem, mas tem um discurso que não. O europeu ele tem a hipocrisia reina do coraçãozinho. Então, assim, os caras dizem, nós queremos democracia, aí baixaram o Assad é ruim, mas a Arábia Saudita é legal.
É aquela coisa meio, né, esquizofrênica de potência europeia e dos Estados Unidos. A Rússia não se preocupa muito com isso, tanto faz. É amigo, quer ser amigo, quer comprar gás? Ok, vamos lá, parceria, estamos juntos. Se não gosta dos Estados Unidos, ele dá um bônus. Tá? Bom, outro ponto que é a utilização de geoeconomia. O que é a utilização de geoeconomia? É pegar todos aqueles recursos energéticos que eles têm de monte lá, e eles têm mais urânio e têm mais carvão, ou seja, as 4 matrizes energéticas principais do mundo, só tem 4 países que têm. 3 países que têm. Rússia, Canadá e Estados Unidos. O Brasil tem menos carvão, mas o Brasil também tem, mas tem menor quantidade. Então, utilizar esses recursos energéticos são fundamentais para todos os países do mundo. Nada anda sem petróleo hoje em dia. Nenhum avião sai do chão, nenhum avião militar ou comercial sai do chão sem petróleo, nenhum carro anda, carros até andam, mas não em larga escala, né? Nenhum tanque anda sem um derivado de petróleo. Então, assim, todo mundo precisa. E na Europa isso é mais fundamental ainda porque é frio. Então, eles precisam de gás, não apenas para a indústria, como a gente usa no Brasil, eles precisam de gás para a calefação das casas, mas as pessoas literalmente morrem de frio no inverno. Então, assim, é muito fundamental. E os Putin, sabendo disso, começou a trabalhar com a lógica de utilizar isso para angariar ponto político. Ele tem uma tese de doutorado, Putin, não se sabe se foi ele que escreveu. Na Rússia tinha uma mania assim, as pessoas escreviam, os dirigentes políticos assinavam. Isso acontecia. O Putin diz que foi ele, não é tese de doutorado, é dissertação de mestrado. Na St. Petersburg Mining Institute, que ele diz, é o mestrado do Putin, que é de 97. E ele fala, olha, eu tenho que construir campeãs nacionais. O crescimento da Rússia vai ser baseado em pegar todos os recursos que a Rússia tem mineral, que é alumínio, cobre, gás, petróleo, entre outras coisas, pegar isso, usar o Estado, explorar isso, criar grandes empresas, que ele vai chamar de campeãs nacionais, e utilizar elas, colocá-las no mercado internacional para ter projeção. É mais ou menos o que a gente tentou fazer com a Petrobras antes de vir esse pessoal da Lava Jato incomodar o projeto de nação. Sim, então, assim, é mais ou menos o que o Brasil estava tentando começar a fazer. Tá? Não está dando certo no nosso caso. Lá está dando certo. Tá? Mas era parecido. Bom, outra ideia é multilateralismo. Isso fez um pouco de água. Era uma política desse terceiro mandato do Putin. Fez um pouco de água, não deu certo. E, por fim, isso que incomoda absurdamente os Estados Unidos. Maior assertividade. A Rússia, ela sempre foi, historicamente, mesmo na União Soviética, assim, e pós aquele período que a professora Isabel colocou, é reativa. A Rússia reage às potências ocidentais. Historicamente, ela reage aos Estados Unidos. Ela não... Dificilmente ela propunha alguma coisa. Os Estados Unidos faziam alguma coisa e a Rússia vinha e respondia. E esse é um padrão de conduta da Guerra Fria quase inteira. A única vez que a Rússia propôs um pouco foi quando ela foi ali para Angola, no sul da África, nos anos 70. Mas fora isso, a Rússia sempre foi reativa. Nem Cuba a Rússia queria. Né? A Rússia, quando o Fidel se declara comunista, eu puta que pariu, agora tem que ajudar esse cara. Aí tinha que botar míssil para cá, aquela confusão toda que deu, que você sabe. Assim, nem eles tinham muito... Né? Vamos deixar os norte-americanos quietos lá, eles nos deixam aqui, a gente fica invadindo a Hungria, ninguém nos incomoda e tal, a gente faz as nossas coisas, a gente faz as nossas aqui, eles fazem a deles lá, fica todo mundo assim por elas. Bom, só que isso, sobretudo, a partir de determinado momento que o Putin se decepcionou profundamente com os Estados Unidos, o Putin, ok, vou meio que levar um pouco, deixar a moderação um pouco as favas e vou começar a ser efetivamente proativo. E começa a ter políticas em lugares chaves que começam a incomodar assustadoramente os Estados Unidos, o que vai gerar aquela demonização que a gente está vendo em curso a todo momento. Tá? E, brevemente, o que são algumas dessas políticas que o Putin vai adotar? Primeiro, ele vai se aproximar, do ponto de vista global, ele vai se aproximar de países que questionam a liderança dos Estados Unidos. E aí os BRICS entram completamente nisso. Se a gente pegar os BRICS, a gente tinha a China, né? Que não é tão declaradamente contra, mas é um país na competição. A Rússia, a gente tinha um governo, na época, né, Lula-Dilma, muito autonomista também em relação ao governo estadunidense. A África do Sul, que entrou antes que os outros a cooptassem, e a Índia, que é o elo fraco do processo. Né? A Índia é o país que fica oscilando, ficava oscilando. Agora o Brasil oscila total, né? O Brasil nem oscila, o Brasil foi para o outro lado. Mas assim, a Índia é o Brasil que oscilava nesse processo. Tá? Na América Latina, por exemplo, a Rússia ficava vendendo armamento para o Chaves.
Sabe? Talvez a pessoa que eles mais odiassem no mundo depois do Putin era o Chaves. Então, tipo, reuniu, né, como diria o Khomeini lá, do Irã, o grande Satã e o pequeno Satã. Juntaram os dois e a Rússia ficava vendendo armamento Chaves com uma certa constância. A Rússia mandava uns destroyer passear aqui no Mar do Caribe, fazer umas demonstrações de poder e tal. E o Chaves chamava, eles ficavam fazendo essas... Então, assim, a Rússia começa a atuar em pontos chaves, mas aí de uma forma mais discreta. É mais para incomodar mesmo, mas sem ter uma ação mais efetiva. Tá? O outro ponto, e aí no continente eurasiano, que aí é um problema que os Estados Unidos começaram a sentir mais fortemente. Primeiro, o Putin, para fazer isso aqui, para fazer essa ligação, o que é essa ligação? Essa ligação a gente está pegando os dois principais polos industriais. Nós temos 3 principais polos industriais do mundo: América do Norte, Europa Ocidental e Leste Asiático. Desses 3, 2 estão na Eurásia. O que o Putin queria fazer? O master plan do cara era o seguinte: vou transformar a Rússia em um país que é o hub entre as duas pontas da Eurásia. Então eu vou me aproximar da Alemanha, e ele conseguiu muito isso quando era o Schröder, antes da Merkel, e vou me aproximar da China, que é um processo em curso desde 2001. Eu vou aproximar dos dois lados e torno a Rússia o que vai ter uma dupla função. A primeira função, ligar por terra. Literalmente, começaram a empresa lá eu me esqueci o nome da empresa, mas a empresa estatal de rodovias e ferrovias dele começou a construir 8 eixos de comunicação. E, do outro ponto, ou seja, eu sou o fornecedor de energia para as duas indústrias que são mais essenciais que a minha e são mais desenvolvidas que a minha. Então, era fornecer energia para os dois lados e ligar os dois lados. Isso é muito assustador para os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos estão fora da Eurásia. Eles são uma potência extra-eurasiana. Então, se tu consegue fazer um eixo Berlim, Moscou, Pequim, tu torna os Estados Unidos relativamente desnecessários na Eurásia. E uma vez fora da Eurásia, lá para a geopolítica tradicional de Spykman, tu tem um excedente de poder da Eurásia em relação à América do Norte, às Américas como um todo. Proporcionalmente, o poder dos Estados Unidos vai rebaixando. Então, essa ligação que o Putin é o projeto dele para o terceiro mandato à presidência é o que mais assustou no primeiro momento. Só que, como os Estados Unidos não são a principal potência do mundo à toa, eles começam a bloquear isso. Como é que eles bloqueiam isso? Dão um golpe, patrocinam um golpe de Estado na Ucrânia, sabendo que o Putin em algum momento ia responder a isso. O Putin vai lá e toma a Crimeia para ele. Aí, sim, violou tudo que é norma de direito internacional que vocês conhecem. Não? Pegou e tomou a Crimeia para ele. E os Estados Unidos forçaram os europeus a criar um grande embargo econômico contra a Rússia. E embargo constantemente renovado inclusive no mês passado, ou esse mês, não sei. Renovou todos os embargos de novo. Isso fez com que o Putin não consiga mais ter essa aproximação com o Ocidente da forma como ele desejava. Ou seja, o vetor ocidental da Rússia ficou meio bloqueado por essas ações dos Estados Unidos. Por outro lado, o que sobrou para o Putin? Focar mais no outro lado. Então a Rússia começa a ter uma reaproximação ainda mais forte para a China a partir de 2014, que é justamente o ano do golpe da Ucrânia. E com isso, a política externa russa, que era bivetorial, passa a ter um vetor mais forte, não por desejo, mas por necessidade. E, no outro lado, a Rússia fica meio à mercê da China. Porque apesar da Rússia ainda ter uma tecnologia militar mais avançada que a China não dá para, em termos de escala de poder, a Rússia e a China hoje, a gente não pode comparar muito a Rússia. A China é mais importante que a Rússia no sistema internacional hoje. Assim, mesmo o Putin, eu acho que ele tem consciência disso. Meio que para os russos. Se vocês observarem, se vocês lembrarem da palestra da professora Isabel, vocês vão lembrar, os caras têm 10 séculos de império, os caras tiveram um tamanho monstruoso. Para os caras admitirem que são o segundo numa relação com a China é muito complicado. Os caras têm que ser humildes. Como é que tu vai ser humilde com 1000 anos de história? 2 guerras mundiais, Exército Vermelho, uma história de conquistas. É difícil, a psique do país é de ser um país grande, é de ser um país poderoso. Então, essa relação com a China, desde 2001, uma relação boa, estão em bons termos. Acho que esses últimos 16 anos é o período de melhor relação da Rússia com a China na história. Do que fizeram 16 anos sem brigar, eu acho. Assim, sem brigar com os dois poderosos.
Mas lá na frente isso talvez comece a dar problema quando, né, em algum momento a China tiver que, tá, Rússia, legal, bacana, mas assim, eu mando, né, eu sou o irmão mais velho e você vai me seguir em alguns momentos, né, que é o que a Rússia tentou fazer com a China do mal lá, e os chineses se emputeceram, disseram que não, vocês não são líderes, vocês são líderes dos comunistas, nós também somos, né, e os caras romperam também um pouco por causa disso. Essa lógica é difícil, é uma relação bem complexa, tá? E onde, aí sim, para concluir, focando um ponto principal, que é onde realmente a Rússia passou a ser assertiva para além da sua zona de influência tradicional. A Rússia se meter na Ucrânia, os Estados Unidos, tranquilo, porque a Rússia sempre fez isso. A Rússia tem uma relação com a China, os Estados Unidos não tem como evitar, apesar de o Brasilzinho ser dito para eles não deixarem acontecer, aconteceu. Agora a Rússia passou a ser assertiva nos últimos anos, sobretudo no Oriente Médio, e sobretudo a partir da Primavera Árabe da Síria. Porque a Rússia veio e tem bancado o governo Bashar al-Assad desde 2011. Primeiro bancava no Conselho de Segurança, né, bloqueou 4 resoluções contra o Bashar al-Assad, e depois começou a bancar militarmente, propriamente dito. Isso permitiu que a Rússia, depois de muito tempo, de um afastamento muito grande dos anos 90, retomasse uma presença constante no Oriente Médio, e permitiu que a Rússia passasse a passar uma nova imagem no Oriente Médio, que é uma imagem qual? Eu sou um país leal. A Rússia só fez uma intervenção militar efetiva na Síria quando o governo pediu. O governo achou assim, Rússia, nós precisamos de ajuda com o Estado Islâmico. A Rússia foi lá, construiu uma base aérea, mandou um monte de aviões, fez incursões durante 6 meses e saiu. Ele entrou e saiu. Por que ela saiu? Ela saiu meio do nada. A pessoa fica, então, por que eles estão saindo? O Estado Islâmico está lá ainda, né? Porque a Rússia queria mostrar o seguinte, eu entro e eu saio. Eu não sou como nos Estados Unidos que eu entro e fico lá para sempre. Eu vi o Afeganistão, o Iraque. Os Estados Unidos entram e não sabe muita hora de sair. Sabe, visita chata? Os Estados Unidos é assim. Tem coisa que você tem que evitar na vida. Visita chata, relacionamento ruim e base dos Estados Unidos, que nunca sai, é um saco de terminar. É um saco. É a mesma coisa aqui. A Rússia não. A Rússia mostrou assim, eu vou quando sou chamada, e quando eu não sou mais útil, ou não me acho mais, eu saio. Claro, depois ela voltou, porque chamaram de novo, né, porque a situação não foi resolvida, a Rússia voltou. E a Rússia tem tentado, é assim, pessoal, é a minha leitura, tá? Assim, eu sou o mero, né, professor de RI de Porto Alegre, assim, a minha leitura é que a Rússia está tentando construir para ela um papel de mediadora no Oriente Médio. Porque os atos dela parecem um tanto quanto, não vou dizer esquizofrênicos, mas assim, um tanto quanto erráticos do ponto de vista que ela se relaciona bem, ela procura se relacionar bem com todo mundo, até com a Turquia que derrubou o avião dela. Ela não briga com a Turquia, ela reúne com Israel, ao mesmo tempo que reúne com Israel, ela reúne com a Irã, ele reúne com a Arábia Saudita, ela está fazendo, o Putin está fazendo reunião com todo mundo. Parece que o Putin está visualizando o seguinte, em algum momento o Oriente Médio vai voltar a ter uma certa estabilidade até estourar o próximo conflito, mas ele vai tentar voltar a ser uma estabilidade. Nisso, eu vou ser a interlocutora, a potência interlocutora que todos podem confiar ao mesmo tempo. Porque, obviamente, tem país do Irã não vai confiar. O Irã não vai confiar nos Estados Unidos, a Síria não vai confiar nos Estados Unidos, o Líbano não vai, a gente não vai confiar nos Estados Unidos. A Rússia parece fazer o papel de se colocar como um país mais ou menos mediador futuro dos processos de paz do Oriente Médio. O que seria bastante esperto e incomodaria absurdamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pós a primeira invasão do Iraque, ali em 91, ficaram praticamente sozinhos como a potência externa do Oriente Médio, durante muito tempo, até 2011. Era a potência que jogava no Oriente Médio, invadia quem ele queria, aumentava o preço do petróleo, baixava, né, criava embargo com o Irã e tal, incomodava um monte. E eu acho que a Rússia está tentando fazer esse papel, mas uma leitura assim, prévia que eu faço dos movimentos do Putin assim, dos últimos 2 anos. Né? Esse é o ponto, acho que a Rússia está sendo mais assertiva e está incomodando mais os Estados Unidos, porque entrou num lugar dos Estados Unidos onde imaginava que tinha uma primazia quase que absoluta. Pessoal, era isso, desculpa, eu devo ter passado o tempo também. Tá? Então ficamos por aqui. Os 3.